Olá, meus irmãos. Eu estou aqui iniciando hoje uma série de breves reflexões bíblicas que pretendo, não prometo que vou fazer isso todas as noites, mas pretendo sempre que possível, a cada noite, aí publicar essa série, melhor dizendo, de breves reflexões nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria de começar com o livro de Deuteronômio, meus irmãos. E esta série, então, ela, neste momento difícil, que nós estamos passando, também servirá, evidentemente, para nos trazer consolo, nos trazer direção, pela graça do nosso Deus, e assim nós desejamos isso, e peço a oração dos irmãos. Peço que você acompanhe essa série, serão áudios bem curtinhos, Peço também que você, sendo edificado, você divulgue, você ajude para que outras pessoas possam também conhecer esta série, e que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça na sua santa palavra, irmãos. Eu quero então começar essa série em algumas reflexões dentro do livro de Deuteronômio. E eu convido você a abrir comigo o capítulo 2 de Deuteronômio. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos começar pelo versículo 4, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 2:4. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate, de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar por herança aos filhos de Ló. Agora, lá, meus irmãos, no versículo 24, diz assim a palavra de Deus: levantai-vos, pois, e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sihon, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sihon, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sihon, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Sihon e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sihon saiu-lhe ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, cada uma a destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Irmãos queridos, eu gostaria de meditar um pouco com vocês nesse trecho que nós lemos, nesses versos que nós lemos, e no ensino geral deste grande capítulo 2. Aqui, Moisés ele está relembrando o que aconteceu e fazendo algumas reflexões, e inspirado por Deus, escrevendo
e discursando e escrevendo aqui pelo Espírito Santo, a palavra de Deus temos aqui, nós vemos algumas verdades muito importantes para a nossa vida e especialmente para esse momento que todos nós estamos passando. Observamos aqui, meus irmãos, a absoluta soberania de Deus sobre as nações. Observamos que o Senhor Deus decide preservar algumas nações e decide aqui, especialmente nesse capítulo, a destruir uma nação. Os filhos de Esaú, ele preserva, os filhos de Moabe, ele preserva, mas Sion, rei de Hesbom, a sua terra, o seu país, a sua nação, ele destrói. Observamos, meus irmãos, que isso é absoluta soberania de Deus. Aqui no caso, nós temos que Israel, ele é como que a mão de Deus para cumprir o seu propósito. Isso é alguma coisa, digamos assim, atípica, não é? Não temos hoje, nos tempos do Novo Testamento e nos tempos da Nova Aliança, uma ordem para que uma igreja, o povo de Deus, se levante em guerra e destrua uma nação, tendo um mandamento direto de Deus. Isso aqui foi peculiar àquele momento da história da revelação de Deus. Israel, como povo de Deus, povo da antiga aliança, estava ali sendo usado naquele momento da história da redenção, como realmente a mão de Deus cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu decreto em relação àquelas nações. A umas, o Senhor soberanamente por Israel preserva por graça, por misericórdia, até por uma ligação com a aliança que Deus tinha feito com Abraão, com os patriarcas. Nós temos aqui, no caso dos descendentes de Esaú, evidentemente que isso está ligado ali, meus irmãos, a Jacó. Não é? Nós temos, a Isaac e de Isaac com Abraão. Então nós temos a mesma coisa com os descendentes dos filhos de Ló. Então há uma ligação aqui de graça com aqueles antigos patriarcas com quem Deus tinha feito aliança, com Abraão e com aqueles patriarcas. Isso tudo tem uma relação então de graça, não é? Então Deus preserva e Deus, na sua graça, na sua misericórdia, preserva aquelas nações e Israel então não é ordenado tocar neles, muito ao contrário, é proibido tocar naquelas nações. Aqui vemos então soberanamente Deus exercendo a sua misericórdia, a sua graça, tendo então dado aquelas terras em herança àquelas nações e sendo fiel à sua palavra. Não porque aqueles povos sejam melhores que os outros que o Senhor destruiu, mas aprove a Deus na sua misericórdia, empenhando ali a sua palavra, Deus livrar aquelas nações em sua graça, em sua misericórdia. E temos o caso de Sion, rei de Hesbom, que Deus decide destruir, e Deus usa Israel daquela forma ali para destruir aquela nação, meus irmãos, e nós temos então o fato de que ali se diz de maneira muito clara, algo muito duro também, não é? No sentido de que, por exemplo, no versículo 33, e o Senhor Deus nulo entregou e ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém, somente tomamos por presa gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Aqui é uma palavra muito dura. Como eu disse, foi algo peculiar. Hoje não nos é ordenado fazer isso como igreja, destruir nações, matar pessoas, não é? Mas Deus continua fazendo isso hoje, né? Deus continua destruindo nações, Deus continua trazendo juízo, justos de Deus. É que aqui Israel estava sendo usado como a mão de Deus, mas Deus continua fazendo isso através no seu decreto, agindo ali, trazendo juízo sobre as nações, meus irmãos, e preservando outras por sua misericórdia. E Deus em tudo isso tem o seu propósito. Mas nós notamos aqui a soberania de Deus na história, nos limites das nações, na sua existência ou na sua destruição, e tudo isso sendo feito de maneira justa, não há nenhuma injustiça divina. Deus, ele preserva uma nação, isso quando ele preserva é misericórdia, é graça comum, podemos também dizer assim, mas quando ele destrói, quando ele traz juízo, é justiça mesmo, é justiça. Observamos também que essa soberania divina,
ela não vai somente em termos externos ou políticos ou de acontecimentos da própria providência, mas a sua soberania, ela chega ao próprio coração do povo, próprio coração das pessoas. Observamos que aqui nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, nós temos Deus agindo, Deus operando de uma tal maneira que chega até o coração das pessoas. Diz aqui no versículo 3, tendo rodeado bastante da montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo, passareis pelos termos dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. E o povo de Esaú, os descendentes, terão medo de Israel. Isso aqui, meus irmãos, não é algum medo, vamos dizer assim, que não venha também de uma operação divina, ali, meus irmãos, dominando e controlando o próprio coração das pessoas. Diz o texto aqui no versículo 25, neste dia começarei a pôr um terror e um medo de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu, os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então, este medo, na verdade, segundo aqui diz o texto, meus irmãos, está no controle do próprio Senhor. O Senhor, ele tem o coração dos homens na sua mão, ele controla o coração dos homens. Então, observamos que o coração dessas pessoas estão na mão do Senhor. A mesma coisa se diz, quando no caso de Sion, foi feita uma proposta de paz por parte de Moisés e do povo, mas o que o texto diz no versículo 30? Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e o fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. Observamos mais uma vez aqui que Deus endurece o coração, o espírito, e esse povo se torna obstinado. Em todos esses exemplos, evidentemente, nós devemos lembrar do que Deus fez antes disso no coração do próprio Faraó, que diz a Bíblia que Deus endurecia. Não que diretamente Deus endurecia ou operava alguma obstinação, rebeldia ou qualquer pecado no coração daquelas pessoas de maneira nenhuma, mas Deus não dá ali a sua graça, tornando-os dóceis, tornando-os prudentes, mas Deus retira a sua graça. Mas no final, o que fica evidente é que Deus é soberano sobre as nações, Deus é soberano em preservá-las ou em destruí-las, e Deus é soberano sobre os próprios corações das pessoas, meus irmãos. Aqui nós vemos claramente a soberania divina. E vemos então essa soberania no juízo e essa soberania na salvação, na preservação. E essa preservação está especialmente ligada ao próprio povo de Israel. Nós notamos que Deus não é soberano tão somente sobre Esaú, sobre os descendentes de Esaú, não é soberano apenas sobre os descendentes de Ló, não é soberano apenas sobre Sion, rei de Hesbom, e sobre a sua nação, mas é soberano sobre o próprio Israel. Nós vemos que diz o versículo 7, pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Então o Senhor, ele está soberanamente dirigindo, abençoando, guardando Israel. Nós vemos então Israel como aquele povo da antiga aliança, né? Um tipo, né, do Israel de Deus, da igreja de Cristo Jesus, meus irmãos, a qual o Senhor abençoa, o Senhor soberanamente elege, abençoa, salva, preserva, guarda. Nós temos então aqui, irmãos, em tudo isso, amados, que a soberania divina é consoladora, Em tempos como esse que nós vivemos, tempos muito difíceis, tempos difíceis sobre o nosso país, tempos difíceis sobre o mundo todo, mas nós estamos notando nesses dias que o Brasil está em situação até mesmo pior na pandemia que outras nações do mundo. Isso é muito terrível, milhares de pessoas. Esses dias mesmo nós tivemos a notícia ontem de 24 horas, mais de 3.000 pessoas mortas na pandemia. Irmãos amados, isso é terrível, isso é muito triste, isso realmente são notícias terríveis. Mas onde está o nosso consolo? Onde está a nossa esperança, meus irmãos? Está nesse Deus que o texto mostra aqui, que ele é um Deus absolutamente soberano sobre as nações, soberano. A essa ele levanta, a outra ele derruba.
Nós estamos vendo o Brasil sendo, digamos assim, mais afetado que outras nações nessa pandemia nesses dias. Estamos vendo, enfim, meus irmãos, essa situação. Apesar de que as outras nações também estão sofrendo, estão também passando graves dificuldades, mas temos visto um agravamento aqui no Brasil. Mas o que significa isso? Que nós estamos sem esperança, que nós estamos perdidos? Não, meus irmãos, não. Eu gostaria então de dizer a você primeiro que há um Deus cuidando de todas as coisas e sempre do justo em todas as coisas. Deus sabe o que está fazendo. Deus está aplicando a sua justiça, o seu juízo nesses dias de forma justa, mas Ele também é um Deus de toda misericórdia, de toda graça, quando Ele salva, quando Ele livra, quando Ele traz curas, quando Ele traz, por exemplo, vacinas, remédios, Ele salva, uma demonstração da sua misericórdia, da sua graça. Mas Ele é soberano em tudo, no juízo, e Ele é soberano na misericórdia, e isso é consolador. Ele está cumprindo um propósito, ainda que nós não possamos entender agora, mas um propósito benéfico para a sua igreja, para o seu povo. Porque observemos, meus irmãos, que em tudo isso, como eu disse, Ele é soberano sobre a sua igreja. Ele cuidará da sua igreja no meio de todo o terror, no meio de toda a calamidade. Assim foi no Egito, assim foi aqui nesse caso. O Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. O Senhor cuidará de nós. Essas coisas que estão acontecendo não são mero acaso, não são coisas que estão ocorrendo por uma força impessoal ou por circunstâncias de causas e efeitos impessoais, mas há um Deus soberano que está cumprindo um propósito. E mesmo no juízo, mesmo em tanta dor, mesmo em tanto sofrimento, há ali um propósito divino que honra, que glorifica o seu nome. Mas o Senhor preservará, o Senhor cuidará, o Senhor salvará a sua igreja. Esse é o nosso consolo. O Senhor cuidará do seu povo. A doutrina da soberania, portanto, meus irmãos, ela é consoladora. Nós precisamos, portanto, olhar toda essa circunstância dentro dessa perspectiva de que há um Deus soberano que traz juízo e que traz misericórdia também, e que a sua justiça e a sua misericórdia não se combatem, mas elas estão unidas, de maneira que a justiça de Deus não combate a misericórdia não combate a justiça, e Deus está cumprindo sempre um propósito bom e justo em todas essas coisas. E em tudo isso, como diz Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, nós, cristãos, não devemos nos desesperar. A primeira coisa que eu gostaria de aconselhar os irmãos em tudo isso é que compreendessem essa soberania divina, que se tranquilizassem nela, que se consolassem nela, que o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está operando. Uma segunda coisa também importante que nós devemos pensar e avaliar, meus irmãos, é que esses dias há uma necessidade de quebrantamento. Deus está trazendo a sua ira e Ele ou endurece ou Ele quebranta. Ele soberanamente ele vai agir nos corações das pessoas. Mas para nós a aplicação é, diante de uma situação de crise, isso se mostra diante da própria ameaça, não é, que se levantou sobre Sion, rei de Hesbom. Nós vamos nos endurecer ou nós vamos ser quebrantados? Os verdadeiros filhos de Deus, diante dessas situações, diante de situações de crise, em primeiro lugar, eles confiam, eles descansam na soberania de Deus, o Senhor cuidará deles, mas haverá no coração dessas pessoas não obstinação, não teimosia, não orgulho, não afronta a Deus, mas quebrantamento, mas arrependimento. É hora de nós, como igreja, pedirmos perdão dos nossos pecados, nos humilharmos diante do Senhor e não jamais nos endurecermos, nos ensoberbecermos e afrontarmos a Deus de alguma forma, de alguma maneira, meus irmãos. É época, em primeiro lugar, como eu procurei dizer, de confiança, mas também de quebrantamento, de humilhação, de oração. É hora também de nós levarmos, meus irmãos, essa mensagem de esperança às pessoas que estão lá fora. Vejam, meus irmãos, que há um sentido aqui também, quando Israel leva uma mensagem de paz a Sion, rei de Hesbom, não é? Diz a palavra de Deus aqui no versículo 26, então os mensageiros
desde o deserto de Quedemote a Sion, mandei mensageiros, a rei de Hesbom, com palavras de paz. De paz. Aqui é um princípio aqui, que se aplica aqui no nosso caso. Nós precisamos levar a palavra de paz às pessoas. Nós precisamos, nesses dias, meus irmãos, duros e difíceis, levar o Evangelho. O Evangelho é a nossa palavra de paz. Podemos aplicar aqui. Evidentemente, aquelas pessoas não receberam aquela palavra de paz. Há uma aplicação também aqui. Nem todos vão receber, e nem todos vão aceitar essa palavra de paz. Mas o nosso propósito no meio, meus irmãos, diante das nações, há um princípio aqui, eu creio que nós podemos aplicar, é levar a palavra de paz. E a palavra de paz é o Evangelho. Uns vão se endurecer, outros vão ouvir. Uns, infelizmente, vão se endurecer, mesmo diante de uma crise dessa, mesmo diante de uma ameaça do juízo divino, e eles, infelizmente, terão sobre si no futuro, caindo sobre eles a terrível ira de Deus, mas muitos vão se arrepender, vão ser quebrantados. Nós estamos aqui para levar palavra de paz, para termos paz no nosso coração, para descansarmos no Senhor e para, meus irmãos, para levarmos a palavra de paz. Quero dizer aos irmãos que nessa época, de forma peculiar, porque Israel, como eu disse, era a mão de Deus para trazer o juízo. Hoje a igreja é diferente. Hoje a igreja, nos tempos do Novo Testamento, ela é aquela que vai levar o Evangelho, que vai levar a paz, que vai levar a graça de Deus. Não nos é ordenado hoje a nenhuma igreja, a nenhum grupo do povo de Deus a enfrentar uma nação, a trazer a guerra, mas levar a paz, levar o Evangelho. E isso que nós devemos hoje cumprir o nosso papel dentro hoje desse tempo, desse período da redenção, né? Que Cristo já veio, que a igreja foi cheia do Espírito Santo. Qual é a ordenança bíblica? Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos a mensagem que traz segurança. Esses dias eu vi um repórter dizer: eu estou com medo. Eu estou com medo. E nós podemos levar a eles uma mensagem no meio dessa turbulência, no meio de tantas mortes, no meio de tanta coisa terrível que está acontecendo. Nós podemos levar a eles uma mensagem que vence o medo. Uma mensagem que nos leva, meus irmãos, a encararmos tudo isso que está acontecendo com prudência, com cuidado, mas não apavorados, porque nós sabemos que Deus é soberano. Nós sabemos que o Senhor, como cuidou de Israel, tem cuidado do seu povo neste grande deserto, versículo 6. Estes 40 anos esteve contigo, nenhuma coisa te faltou. O Senhor que tem cuidado de nós, o Senhor cuidará do seu povo. Nós devemos levar a eles essa mensagem de esperança, que Cristo é o Salvador, que Cristo, ainda que nós morramos nessa pandemia, como diz Paulo, para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro. Como diz Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que nós possamos levar para as pessoas, meus irmãos, a mensagem do Evangelho de esperança, de paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o nosso chamado hoje. Nos quebrantarmos, confiarmos na soberania divina, primeiro. Segundo, nos quebrantarmos, nos arrependermos dos nossos pecados. E terceiro, levarmos às pessoas a palavra de paz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, abençoa o teu povo, fortaleça os meus irmãos da nossa igreja Batista Reformada aqui do Tapajós, em Belém, no Tapajós, e abençoa todos os amigos, todos os irmãos que estiverem ouvindo essa mensagem. E Senhor, se alguém ainda não te conhece, que com esta mensagem ele venha te conhecer e te amar e te servir, Senhor. Consola, fortalece a todos nós nesses dias difíceis. Nos leva ao descanso e à fé, ao quebrantamento também, e à determinação de levarmos aos outros palavras da paz do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Deus abençoe os meus irmãos.